poucas células beta, consequentemente, pouca insulina. Mas vejam que é um ciclo vicioso. Ó, se eu tenho pouca célula beta e vou ingerir carboidrato, o que é que acontece? Essa célula beta começa a jogar insulina. Mas ela joga tão pouca insulina que não consegue pegar a glicose e jogar para dentro da célula. A glicose continua passando pelo pâncreas, o pâncreas está vendo que ainda tem glicose, ele tenta dobrar a produção de insulina. O que acontece? As células beta começam a morrer mais ainda. Então vira uma bola de neve. E algumas vezes esses indivíduos, com o passar do tempo, eles se tornam diabéticos tipo 1. 2, eles acabam virando 1, porque as células beta dele morreram de tanto trabalhar dobrado para suprir a deficiência das outras que não existem. Tá? Obesidade pode levar ao diabetes tipo 2? Como? Uma grande quantidade de gordura, de lipídios, inativando o receptor de insulina. Então, uma grande quantidade de lipídios podem inativar aquele receptor de insulina, tirosina quinase. A insulina se liga, o receptor libera fosfatos, lembra lá que a gente tem libera fosfatos para ativar os captadores de glicose. A gente chama de glúten. O glúten vai, pega a glicose e traz para dentro do acesso. Indivíduo obeso. A insulina se liga, mas está abarrotada de gordura. Não consegue liberar os glúteos para captar a glicose. Consequentemente, a glicose aumentada na circulação sanguínea. Estilo de vida. Indivíduo sedentário, come, abastece o sangue de carboidratos e glicose, não queima a glicose, não utiliza para a produção de ATP na forma adequada, a glicose se acumula, leva à formação de lipídio, obesidade. A glicose se acumula, passa pelo pâncreas, que era normal, mas se tornou diabético porque sempre tem glicose aparecendo para o pâncreas da ponta. E a insulina, ela está envolvida no metabolismo de proteínas e de lipídios. Tá? Então, quanto mais proteínas eu tiver circulante, mais insulina pega essas proteínas para jogar para dentro da célula, para tentar degradar essas proteínas. Consequentemente, o indivíduo ele vai ter uma deficiência de insulina, uma deficiência relativa. Ele produz pouca, mas ele produz ainda. Geralmente, o tratamento desses indivíduos é o quê? Diminuir a glicose, com medicamentos como a metformina, por exemplo. Diminuir a taxa de glicose, exercício, fecha a boca, às vezes ele pode voltar ao normal. Tá? Se não tratado cedo, ele pode virar, ó, tipo 1, insulina dependente, pela morte excessiva das células beta. Tanto trabalhar dobrado pelo excesso de glicose. Metilfosina. Professor, então, você basicamente não reconhece a insulina? Ele repele a insulina? Ele tem, mas ele, por algum motivo a insulina dele não funciona. Ou produz pouca, ou o receptor está bloqueado. Tem alguns casos mais raros em que ele produz insulina de forma normal. Não consegue se ligar ao receptor de tirosina quinase. E olha lá, olha a quantidade de células beta diminuída. Isso é uma ilhota. Isso é uma ilhota. Agora, esses espaços membranos deveriam estar preenchidos de células beta. Tem pouquíssimo. Dá para contar no dedo. Olha lá. Dá para contar no dedo quantas células. E com o passar do tempo, essas aqui não vão dar conta de produzir insulina. Vão acabar morrendo. A insulina, então, vocês sabem que se liga ao receptor do tipo tirosina quinase, um receptor que tem uma região extra, entre e intramembrana. 3 porções.
Então a insulina se liga aqui para que os fosfatos ativem os transportadores de glicose. E aí o transportador vem até a membrana, capta a glicose no sangue e traz para dentro da célula, para que a célula faça glicogênese, glicólise, respiração anaeróbica, depende da necessidade da célula. Só que para a célula utilizar a glicose, ela tem que estar aqui dentro. Aqui fora não vai adiantar nada. Aqui fora é só para ela ser transportada. Aqui dentro ela é utilizada. Quem faz ela entrar? Insulina. Então, se a insulina não se ligar, eu não tenho como buscar a glicose aqui em cima. E aí a glicose vai estar sempre aumentada no sangue. Hiperglicemia. Tá? Mesma imagem, só que de uma forma resumida. Naturalmente, eu tenho um transportador ou outro de glicose ativado. Na presença da insulina, vários vão buscar a glicose no sangue. Como é que a insulina é produzida? Basta passar a glicose pelo pâncreas. O pâncreas observa que tem glicose no sangue e começa a jogar insulina no sangue, que vai ativar os transportadores de glicose. Nós temos 4 tipos de transportadores. Os principais, o 2, que é o que reconhece que a gente tem glicose no sangue, está presente no pâncreas. Então, na hora que a glicose passa pelo pâncreas, a gente tem que ter alguém que saiba que tem glicose ali. É o GLUT2. Tá? GLUT é uma sigla que significa Glucose Transporter. Transportador de glicose, do tipo 2. Tá? E o outro, extremamente fundamental, totalmente dependente de insulina, é o 4. E o grande problema é que ele é abundante. Praticamente todas as células têm. Então, se o indivíduo não tem insulina, o GLUT4 não é ativado e a maioria das células não consegue utilizar a glicose. Por isso esse efeito generalizado no indivíduo diabético. Por isso esse monte de sintoma clínico que ele tem. Muita sorte, o indivíduo ele tem um transportador do tipo 3 que é automaticamente aberto. Justamente no cérebro que só utiliza a glicose como fonte de energia. Então, se o indivíduo precisasse de insulina para esse transportador, com certeza o indivíduo diabético teria problema neurológico no sistema nervoso central. Teria demência, teria neurodegeneração. Agora que eles não têm isso a nível central, mas periférico tem diabetes. Existem alguns transportadores que também não necessitam de glicose e são de insulina e são ativados durante o exercício físico intenso. Por isso, um dos conselhos médicos para o indivíduo diabético é exercício físico, para queimar a glicose. Então, os músculos, eles têm alguns glúteos que são automaticamente abertos. A glicose passa na entrada. Não precisa de insulina. E ali ela vai sendo queimada, vai ser degradada. Então, a produção de ATP para ele, ó, fazendo esse exercício físico. Fator de risco. A barriguinha de show. A obesidade, como eu falei para vocês, é um fator de risco. Para o indivíduo saber que está dentro do grupo de fator de risco, existe a circunferência abdominal, que vai dizer se ele faz parte, tem risco de ter diabetes, principalmente 2 ou não. Tá? Então, homens, está aumentado acima de 94 centímetros e, ó, extremamente elevado acima de 112. Se eu não me engano, isso aqui reduziu um pouco. Ficava de 90 e aqui na casa de 99, 97. Tá? Como é que mede? Acima da crista aqui. Certo? Não é embaixo para provar a fita métrica ou muito em cima para esconder o resultado. Acima da crista aqui, começa a delimitar. Ó, mulheres, um pouco menos. 80, 88. Se tiver enquadrado acima desses valores aqui, é uma grande quantidade para ter diabetes.
exemplo, vai ter. É um candidato. Mas é que o nome disso? Fator de risco. É um risco. Mas se tem um fator genético aí, contribui mais ainda, né? Com certeza. Então, esse grupo que tem essa circunferência abdominal tem muito mais chance de uma pessoa que não quer desenvolver diabetes. Um dos grandes problemas do indivíduo diabético é a hiperglicemia. Tá, mas qual que é o problema da glicose não está dando certo? Isso aqui é um fenômeno chamado de glicosilação de proteínas. Você fixa a glicose em proteínas espalhadas pelo nosso corpo. E a gente vive proteínas que elas têm um monte de função. Função enzimática, função hormonal, estrutura de membrana celular, função de defesa, função nutritiva. Então, quando a glicose se fixam a essas proteínas são desnaturadas, perdem a função. Agora imagina, indivíduo com 240, 250 de glicose no sangue e todas as proteínas deles, ou grande parte, recebendo esse excesso de glicose. Elas começam a se fixar nas proteínas e aí nós chamamos de glicosilação. E aí surgem os eventos vasculares diabéticos. Microangio, pequenos vasos, doença dos pequenos vasos. Microangiopatia. Os pequenos vasos, como os capilares, por exemplo, e as arteriolas, eles têm membranas que revestem de colágeno. Vocês viram que colágeno é uma proteína estrutural, tá? Proteína extremamente rígida. E quando a glicose começa a se fixar nesse colágeno, o colágeno perde a função. Os vasos ficam duros, os vasos se tornam inflamados. O que acontece? Perde a capacidade de controlar o fluxo sanguíneo. Lembra lá? O vaso constitui uma musculatura lisa, então ele relaxa e trai com qualquer organismo. Quando ele está cheio de glicose no seu colágeno, ele se torna duro. A pressão ali dentro aumenta. Então ela gera inflamação pelo excesso da pressão. O indivíduo pode sofrer por causa disso. Distúrbios da circulação, de pressão arterial, e se esse vaso for no músculo cardíaco. Professor, posso tomar 2 minutos também? Só para cobrar fora também. Já convidei. Já? Aqui no fora, já foi preso. A aula é 9 horas. Está do fora. Tá, então deixa eu só tirar as outras dúvidas. Vale horas, complementares, não precisa pagar, não precisa fazer inscrição, só chegar lá em código às 19 horas. O certificado vai sair assim que pegar fora. Acho que vai ser em torno de umas 3 horas, 3 a 4 horas. Mas igual pra gente que não vai poder assistir o todo, vai ficar sem certificado. Chega lá que a gente resolve alguma coisa. Tá? Vai lá e assina. Não vai passar disso. Vai estar acabando. Provavelmente 9 horas já acabou as palestras. Vai ter só algumas. Bom, entra lá amanhã. Segunda parte mais importante. Vamos dedicar a primeira parte do conhecimento. A segunda parte mais importante vale a hora de comentar. Vocês não precisam. Então vai ser assistir lá. Tá? Tem um psicólogo. Acho que vai ser um psicólogo para falar sobre os danos psicológicos aí dos usuários de redes sociais que estão expostos. O Celso Filho que vai falar sobre a parte legal, tem uma nova lei, né, sobre efeito de internet. O professor João Bosco daqui, sabe, de informática, vai falar sobre algumas medidas de segurança para você, usuário de redes sociais, você tomar para a segurança. Beleza? Tá? Então, alguns problemas que levam até eventos cardiovasculares. Isquemia, falta de fluxo sanguíneo, porque o vaso está cheio de glicose naquela região, o vaso está fechado, está tenosado, pelo excesso de glicose no colágeno. Deixa o vaso